Olá, Júlio. Nina. Cá estamos, fim de semana, com o amor é. Júlio, toda a vida ouvi falar, toda a minha vida ouvi falar de Sodoma e Gomorra. É verdade. Duas... Que mostra bem o poder simbólico das palavras. Sim. Que lá chegaremos, acho eu, têm sempre essa conotação do castigo. Nem mais. Nem mais. Claro. Nem mais. Sodoma. Não. Eu fiquei todo contente porque, como verá, quando formos por aí fora, se formos, se eu me conseguir Nada é manter, certo, nada é certo. Nada é certo comigo. O principal tema de Sodoma e Gomorra é o castigo. Claro. Primeiro aspecto. Segundo Pela aspecto. conduta imprópria, não é? Pois, mas em contrapartida, que conduta é mais complicado. E por outro lado, não deixa de ser curioso que duas cidades, digamos assim, irmãs, no que aconteceu, indiscutivelmente uma acabou por ter muito mais honras de boca de cena do que a outra. É verdade. Sodoma E os roubou sodomitas, o até palco hoje, a Gomorra. com os sodomitas, não é? Aí está. Claro. Não é? Falam-lhe muito dos gomorritas. Nada. Pois é. Não, pois nada. Pois é. Bom, então estas duas cidades, Sodoma e Gomorra, teriam sido, não é? Destruídas por Deus com fogo e enxofre, por serem dois lugares onde se praticavam atos imorais. Durante muito tempo, os arqueólogos nunca descobriram qualquer evidência de que Sodoma e Gomorra tenham existido, não é? Mas eis que agora investigadores, arqueólogos em Israel acreditam ter descoberto as ruínas de Sodoma. 10 anos depois de iniciarem investigações. Já viu o que é estar dia após dia a trabalhar, ano após ano, à espera de uma qualquer evidência? E ao fim de 10 anos, enfim, nunca serão as mesmas pessoas, julgo eu, não é? São equipas. São equipas. Mas isto é como tal e qual como na investigação científica, não é? São precisos... Toda a razão. Mas a Inês sabe, em relação aos arqueólogos, eu tenho uma enorme ambivalência. Porque, por um lado, aquilo que acaba de escrever para um coca-bichinhos como eu é atrativo. Esta história de desenterrar o passado. Desenterrar a humanidade. Com um enorme carinho, cuidado e gentileza, encontrar os artefactos, de depois interpretar à luz da história, de pôr as hipóteses, nunca temos certezas absolutas, mas enfim, ou quase nunca, e depois, de certa forma, digamos assim, é como estarmos a completar um puzzle que nunca estará verdadeiramente terminado. Isso atrai-me de uma maneira que não imagina. Percebo. E depois eu fico com uma opinião péssima a meu respeito. Porque quando começo a pensar nas condições de trabalho, vêm pensamentos deste género. E a água quente? Ou sequer canalizada? E aquilo deve ter bichos, aranhas, cobras e tal e tal. E fico a pensar, Júlio, tu realmente és um burguês até à medula. E, portanto, descubro que eu seria incapaz de ter este tipo de trabalho, digamos assim. Deixe os outros esgravatarem no seu território. Depois território. eu esgravato nas conclusões deles. Exatamente. Eu prefiro bibliotecas, é verdade. Precisamos tanto de uma investigação como de outra, não é? Ou de uma análise, neste caso. Bom, então os investigadores até chamaram mina de ouro a estas alegadas ruínas de Sodoma, não é? E acreditam que estarão prestes também a descobrir indícios da existência de Gomorra. Eu sei que o Júlio não quer falar das ruínas. Vamos falar destes tais atos imorais que terão levado à alegada destruição de duas cidades. É muito curioso porque no artigo fala-se de ambiente de pecado que ali se vivia. O que é uma formulação assaz vaga. Porque ambiente de pecado praticamente dá para tudo e mais alguma coisa, menos a virtude. Não é?
E esta formulação... Não era por comerem umas guloseimasitas ao fim de semana, parece-me. Não era. Embora a minha deformação profissional de psiquiatra me faça pensar que a Inês acaba de tentar safar-nos os dois da problemática. Não é? Isso aplica-se muito a nós. Eu ando monástica. Palavra? Palavra. Estás cética? Mas completamente. Então é o vá para o deserto. Completamente. Vá com os arqueólogos. Não é o sítio ideal. Aqui as pessoas podem confirmar que continuo bem disposta. Sim. Não tenho comido hidratos de carbono. Mas eu sei porque é que a Inês anda bem disposta. Porque o Porto e o Rio Ave estão em primeiros? Meu Deus, não tem nada em primeiros? a ver com isso. Não. Também, por isso também, mas no contexto que estávamos a falar, eu tenho a certeza que de vez em quando o que a Inês faz é vai ao espelho. E a sua autoimagem faz com que a coragem para não cair na tentação dos hidratos de carbono se multiplique por 2 ou 3. É o espelho e os piropos. Aí está. E os piropos o que são, se não outra forma de espelho? Claro, estou a brincar, claro. Não, mas isto é importante. Isto é importante porque muitas vezes o espelho e o oposto dos piropos têm o efeito exatamente oposto. A pessoa fica de tal maneira em baixo que o que acontece é que vai comer mais, como antidepressivo. Ou seja, o que tem uma lógica inatacável, nós também gostamos de ver resultados daquilo que para uns é mais difícil, para outros é menos difícil, mas que não é agradável. Que é uma pessoa, e até vou dar mais o meu exemplo, cada um tem os seus pecados favoritos. Como sabe, eu adoro pão. E, portanto, para mim, num restaurante, um empregado aproximar-se para pôr pão e eu dizer não, obrigado, custa-lhe. Custa-me. Claro. Custa-me mesmo. E eu tenho que dizer isto, porque se o pão estiver lá, eu sei-me aperceber como. Aliás, como aquele e como todos os que eu trouxer. Está integrado no seu completamente, ritual, é um claro, reflexo. dia a dia. Para claro. mim é muito complicado, não é? E, portanto, se eu abdico disso, é evidente que depois pôr-me em cima de uma balança, ou olhar para um espelho, ou alguém dizer o Júlio está um bocadinho mais magro. Isso são reforços positivos, para utilizar a terminologia da máfia, não é? E evidentemente uma pessoa pensa, epá, isto está-me a custar, mas vale a pena. Claro. Não é? Suponha que ninguém nota, ou que, azar dos távoras, alguém que não a vê há muito tempo diz, estás um bocadinho mais gorducha. Quer dizer, a sua vontade é chegar a casa, telefonar para uma dessas empresas e dizer, olha, traga 2 doses disto, 2 garrafas daquilo, e é paz e graça. Travessas. Não é travessas, não é? Pronto. Ora bem. Bom, voltando não é destes questão. Pequenos pecaditos que se falava, não é? Mas de que pecado se estava a falar foi uma problemática que apaixonou os doutores da Igreja e quem os lia. O que não deixa de ser curioso, porque a esmagadora maioria das pessoas, hoje em dia, embora as palavras, aliás, o adjetivo e o substantivo, tenham caído em desuso, mas se perguntar a quem é que se chamava, ou se quiser ainda hoje, mas pronto, a quem é que se chamava sodomitas, grande número das pessoas dirá eram e são aqueles que praticam um determinado ato sexual. Nomeadamente, o coitanal. Ponto final, parágrafo. E se perguntar sodomia, sodomia é, entre aspas, o conceito, o guarda-chuva para este ato sexual. O que desde logo é curioso, porque é dizer assim, então temos um conceito que na prática se resume a um determinado ato sexual. Dá vontade de dizer muita parra e pouca uva. Ora, a história do conceito é fascinante porque ele variou muito. Não nos adiantemos. Em relação a qual era o problema. Os nossos ouvintes conhecem a história. Aliás, o que acontece a Sodoma e Gomorra é antecedido de uma conversa deliciosa entre Deus e Abraão. Conte-nos, por favor. Porque Deus já tomou, digamos assim, a sua decisão
de castigar Sodoma e Gomorra. E depois, pronto, agora estou a citar mesmo da Bíblia, o Senhor acrescentou: o clamor de Sodoma e Gomorra é imenso e o seu pecado agrava-se extremamente. Vou descer a fim de ver se, na realidade, a conduta deles corresponde ao brado que chegou até mim. E se não for assim, sabê-lo-ei. Mais uma vez, estamos com uma linguagem, que é uma linguagem, digamos assim, retórica. Porque, sabendo Deus tudo, não precisa de mandar os seus anjos cá abaixo para confirmar Para fiscalizar para confirmar as queixas que chegaram aos sim. seus ouvidos. Não é? Pronto, não é isso que está em causa. Mas a conversa é muito curiosa porque Abraão pergunta a Deus: e será que vais exterminar ao mesmo tempo o justo com o culpado? Pagar o justo pelo pecador, não é? Ou se quiser, numa linguagem horrorosamente coloquial, Abraão está a perguntar a Deus: mas vais aplicar chapa 5 às duas cidades? A toda a gente que lá vive? Aos que estiverem de passagem? Achas isso justo? E cá está, estamos no Deus do Velho Testamento, que era caprichoso e não era para brincadeiras. E Deus entra na conversa com Abraão. E quando Abraão diz: talvez haja 50 justos na cidade, matá-los-ás todos? Não perdoarás à cidade por causa de 50 justos que nela podem existir? Longe de ti proceder assim e matar o justo com o culpado, tratando-os da mesma maneira. Longe de ti. O juiz de toda a terra não fará justiça. Isto é muito bonito. Pois é. É Abraão a dizer assim: mas olha, pensaste bem no que vais fazer. O que vais fazer não está à tua altura. E a misericórdia de Deus? Exatamente, não é digno de ti. Resposta: o Senhor disse: se encontrarem Sodoma, é muito curioso, porque o Gomorra já não aparece. Se encontrarem Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade por causa deles. E a pessoa pensa: bem, já não foi mal. Só que Abraão pensa assim: mas espera aí, se isto deu resultado, então é uma delícia, porque Abraão, acho que ninguém se ofende se eu empregar o verbo, Abraão põe-se a regatear. E Abraão diz: mas se por acaso para 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa desses 5 homens? E o Senhor respondeu: não a destruirei se lá encontrar 45 justos. E Abraão já desceu de 50 para... E então vai por aqui fora, até Deus dizer: bom. Deus não diz bom. Diz, e Deus respondeu: em atenção a esses 10 justos não a destruirei. Ou seja, Abraão começa por convencer Deus a, se existirem 50, não há castigo. E acaba em 10. Uma pessoa fica até com a sensação que Abraão aí deverá ter pensado: minha Nossa Senhora, o que não podia pensar naquela altura, como é evidente, não é? Ainda estamos antes de Nossa Senhora. Mas teria pensado assim: minha Nossa Senhora, muito já eu obtive. Se eu agora me atrevo a perguntar, e se forem só 5 justos? Se calhar ele fica irritado e volta atrás. E, portanto, a conversa acaba aí. E Deus manda aos seus enviados para tentarem perceber o que se passa, em teoria. Não é? Pronto. E onde é que eles vão? É curioso que eu ia dizer, onde é que eles aterram. O que é engraçado, não é? Porque é a nossa noção. Deus está lá em cima, se manda alguém, eles descem, portanto aterram. Não é? Pronto. Ora bem, e então é a famosa história de Lot, porque eles vão bater à porta de Lot. Na realidade, isto é falso. Eles não precisam de bater. Lot vê-os e imediatamente convida-os para irem para a casa dele. E é nessa altura, depois de eles estarem como hóspedes, e esta é a palavra-chave, como hóspedes em casa de Lot, que aparecem os homens da cidade e que dizem para Lot: onde estão os homens que entraram na tua casa esta noite? Trá-los para fora a fim de os conhecermos. E aqui, na Bíblia, há uma nota de rodapé chamando a atenção para o verbo conhecer.
dizendo este conhecer é de cariz sexual. Aliás, não é por acaso que a Inês aqui e acolá houve pessoas dizer conhecer no sentido bíblico. Bíblico, exato. Aí está. E, portanto, o que é que se pensa? Estes homens o que querem é violar os hóspedes, que eles não fazem ideia nenhuma se são enviados do Senhor ou se não são, são estrangeiros, que estão de passagem, que estão em casa de Lot. Bom, a questão da hospitalidade é tão importante que Lot, e ao mesmo tempo, digamos assim, o estatuto da mulher é tão pouco importante, que Lot o que é que diz? Suplico-vos, meus irmãos, não cometais semelhante maldade. Eu tenho 2 filhas ainda virgens. Eu vos lastrarei. Fazei delas o que vos aprouver, mas não façais mal a esses homens, porque vieram acolher-se à sombra do meu teto. Ora bem, vamos resistir à tentação de irmos para aqui fora. Lembremos apenas que o Senhor depois diz a Lot, olha, tu vais-te embora porque eu vou destruir as cidades, mas há uma coisa que te aviso desde já. Não olhas para trás. E a mulher de Lot olha para trás e é transformada numa estátua de sal. O que hoje também nas Bíblias a Inês encontra, quando eu era criança não era assim tão fácil, encontra dizendo é que à volta do Mar Morto encontram-se depósitos de sal com as mais diversas formas, não é? E portanto isso teria a ver, eu nunca lá estive, mas dizem-me que é o mar onde é mais fácil boiar, que se possa encontrar, não é? Porque sim. aquilo é quase sólido, digamos assim, não é? Porquê é que eu estava a dizer isto? Porque, aliás, há outras situações na Bíblia que os estudiosos salientam. A questão da hospitalidade é de uma importância nestas culturas extraordinária. Claro que a Inês pode e deve dizer-me assim, ao ponto de se oferecer as filhas virgens, em vez de... Há uma desonra brutal no facto de alguém que albergamos ser sujeito a qualquer tipo de violência. E, portanto, o que é que surge em termos culturais? Em grande parte das interpretações iniciais, se quiser do mito, sem qualquer conotação pejorativa, mas grande parte destas histórias são histórias para nos ensinarem qualquer coisa. Não há uma reivindicação hoje em dia que tenha acontecido assim. Em grande parte das primeiras vozes e das primeiras penas que se debruçam sobre a questão, o grande problema é a falta de hospitalidade das cidades. Ou seja, é o grande pecado, digamos assim. Não acolhem. Não acolhem, não é? Ou, pior que isso, quer dizer, violentam, digamos assim, as pessoas que foram acolhidas. Mas depois, a pouco e pouco, vai encontrar, e nomeadamente nos doutores da Igreja, um deslizar para um tipo específico de pecados que poderiam e teriam sido assacados a Sodoma e Gomorra. Mesmo assim, o caminho é um caminho belíssimo. A Inês vai encontrar em Ezequiel, e repare que, mais uma vez, Gomorra já não está no quadro, a iniquidade da vossa irmã Sodoma era: ela e as suas filhas tinham orgulho, pecavam por orgulho, pão a mais, abundância, ócio, e não partilhavam as suas terras com os pobres. Portanto, luxúria, opulência. Exato. E nenhuma consciência. E nenhuma consciência. Portanto, uma lista, não quer dizer que não existissem pecados da carne, a palavra, na maior parte
das análises e dos textos é lindíssimo, porque é a velha luxúria. É muito engraçado, porque nós estamos muito mais habituados hoje em dia a encontrar o adjetivo ligado, sei lá, olha a vegetação, uma vegetação luxuriante. Mas a raiz da palavra, uma raiz de profunda censura. Luxúria, líbido, etc. Que hoje em dia, por exemplo, líbido passou a ser um termo utilizado pela ciência, digamos assim, pela psicologia, pela sexologia, etc. Mas nesta altura, quando eu digo nesta altura, estou a falar, peço desculpa, estou a falar nomeadamente dos autores da Idade Média que depois escreviam. É um sinónimo de sexualidade desenfreada, desregulada. Ora bem, e portanto o que encontra é as duas cidades, mas sistematicamente encontrando o adjetivo sodomitas, os sodomitas, numa panóplia, digamos assim, de comportamentos, todos eles pecaminosos. E eu dizia que, obviamente, o sexo não está fora disto. Por exemplo, está aqui uma citação em que se diz: eles têm olhos cheios de adultério e não param de pecar. Não é? Pronto. À medida que o tempo vai passar, por exemplo, São Jerónimo diz, o primeiro dos crimes de Sodoma e das suas filhas é o orgulho. Porquê? Porque com a sua abundância de que já se falou, elas eram orgulhosas de todas as coisas que tinham e da sua ociosidade, etc, etc, Portanto, etc. orgulho neste caso barra vaidade, se calhar, não é? Exatamente. De tal forma que, por exemplo, olha, nem de propósito, Santo Ambrósio vai dizer: eles pecavam sobretudo por luxúria e desejo desordenado. Cá está, líbido. Inclusive ele diz: e por isso a mulher de Lot foi transformada numa estátua de sal. É que olhou para trás para o vício. Quase como se tivesse saudades dele. Quase como se não quisesse partir. Estamos a falar de figuras destituídas de culpabilidade, não é? Os pecadores? Sim. Sim, absolutamente. Absolutamente. E é aqui que entra o castigo. E aqui entra o castigo. Não é? Aliás, Jesus, quando fala de Sodoma e de Gomorra, não se refere explicitamente a nenhum pecado em particular. O que ele sublinha, e foi por isso que eu disse à Inês o que disse no início, o que ele sublinha é a dimensão do castigo. Que é, se quiser, um castigo exemplar no Velho Testamento. Que pode, em qualquer altura, pegar-se nele e dizer às pessoas: lembrem-se do que aconteceu a Sodoma e Gomorra. Aliás, Cristo, se bem me lembro, numa determinada altura, acaba por dizer, quer dizer, vocês não acreditarem no que vos digo é um pecado maior do que os de Sodoma e Gomorra. Pronto. É evidente que numa história destas há um nome e uma inteligência fulgurante que nunca falta, que é Santo Agostinho. E com Agostinho não há meias palavras, e é assim como ter com os outros andado em apiadeiros, e com Santo Agostinho chega-se. Pronto, sei que muitos de nós, por isto ou por aquilo, por conveniência, saem no Oriente, mas chegar a Santa Apolónia, quando vamos para aí para Lisboa. Pronto. Porque com Agostinho, estou a citar um livro, e vou dizer já o nome do autor, que depois as pessoas perguntam, é Mark Jordan, é A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã, Mark Jordan. E então ele diz, com Agostinho, então, nós atingimos uma descrição explícita do pecado dos sodomitas, como sendo o desejo da cópula com alguém do mesmo sexo. Se quiser, isto é uma formulação, entre aspas, moderna. É aquilo que nós pensamos quando
falam dos sodomitas, em princípio. Como é evidente, não estou a falar dos especialistas. Não é? E com Agostinho, aliás, como aconteceu ao pecado original, não se esqueça disso. O pecado original também foi interpretado por muitos, acima de tudo, como sendo a desobediência. E depois, a pouco e pouco, foi deslizando também para o sexo. E para variar, lá estava a inteligência fulgurante de Agostinho a dizer, pois, foi sexual. E para um psiquiatra, e atendendo à vida que Agostinho levou, uma pessoa fica com a sensação de que, para Agostinho, era muito difícil, partindo fosse de que início fosse, de que problema fosse, de que dúvida fosse, não acabar por, pelo menos, passar pelo sexo. Porque, mesmo inspirado pelo Senhor, como ele se considerou, deve ter sido muito difícil a Agostinho, ele aliás disse nas Confissões, controlar os seus próprios desejos. Quer dizer, Agostinho escreveu que, pá, 20 anos depois de se ter convertido, continuava a ter sonhos de concupiscência. Ou seja, não fazia as coisas, mas continuava a sonhar com elas. O desejo continuava a estar lá. E depois é muito curioso porque, durante muito tempo, o que a Inês encontra sistematicamente é o adjetivo. Os sodomitas. Denunciando um tipo de comportamento. Denunciando um tipo de comportamento ou vários. Porque esta concepção de o desejo de cópula com pessoa do mesmo sexo, e obviamente estamos a falar basicamente dos homens. Não é? As mulheres nunca entram nestas coisas, praticamente. Depois vai haver alguém no século XI que é Pedro Damião. E é curioso, porque Pedro Damião, para falar disto, sobretudo num livro famoso, o livro de Pedro Damião é o livro de Gomorra. Eu lembro da primeira vez que li sobre esta obra de Pedro Damião dizer assim, caramba, ora aqui está um que de certa forma foi democrático. Foi como se dissesse, atenção, que Gomorra também esteve metida nisto. Toda a gente fala de Sodoma, de Sodoma, de Sodoma. Bom, e o livro de Damião é perfeitamente fascinante porque ele escreve um livro, mas é um livro que é, ao mesmo tempo, uma carta que é endereçada ao Papa, que é Leão IX. E qual é a preocupação de Pedro Damião? É evidente que ele está preocupado com os comportamentos. Mas ele está também muito preocupado com o que está a acontecer no seio da Igreja. E ele escreve ao Papa avisando contra isso e dizendo que é preciso tomar medidas para que a Igreja não se transforme numa espécie de Gomorra. Porquê? Porque ele diz, por exemplo, que caindo nesse tipo de pecado, os monges depois confessam-se uns aos outros e aplicam a uns e a outros penas muito ligeiras. Porque ele diz que os padres mais velhos, os monges mais velhos, está a falar basicamente dos conventos, abusam dos noviços. Porque ele tem propostas perfeitamente práticas em termos de organização dos conventos, de maneira a dificultar que estas coisas aconteçam. E porquê é que eu há bocado lhe dizia que não há uma redução a um comportamento? Repare, Santo Agostinho disse cópula com pessoa do mesmo sexo. E Pedro Damião vai criar as chavetas. E vai criar as chavetas com uma hierarquia de gravidade que começa na masturbação mútua e que vai acabar no coito anal. Ora bem,
Estamos sempre a falar de pessoas do mesmo sexo. Estamos sempre a falar do mesmo sexo e de homens, na realidade. Não é? Sim, Quando sim. falamos de penetração, estamos a falar de homens. E, portanto, não é por acaso também que, quando vai consultar os penitenciais, a Inês vai encontrar diferentes penas para os diferentes atos. Porque uns são considerados mais graves que outros. E, por exemplo, até vai encontrar diferenças entre violação heterossexual e violação homossexual, ou até relação consensual homossexual. Com algo que, infelizmente, até aos nossos dias foi mantido, que é a pena ser muito maior para uma relação consensual, que hoje chamaríamos homossexual, nesta altura o termo não existia nem faria sentido, do que para a heterossexual, porque pelo menos ali havia um live normalidade. Isto para lhe dizer o quê? Para muitos autores, nomeadamente da Idade Média, e até estendendo-se até mais tarde, são considerados atos de sodomia todos aqueles que não possam levar à procriação. Ou seja, a masturbação solitária, para esses autores, também é um ato de sodomia. Claro. E Pedro Damião é o primeiro que, nunca temos essas certezas, mas pronto, daquilo que nos dizem os especialistas, é o primeiro que parte do adjetivo para o conceito. A sodomia. A sodomia que, como guarda-chuva de todos os comportamentos que são considerados sodomitas. O que é que também fascina os especialistas e depois me fascina a mim ao lê-los? É que depois há questões de classificação, digamos assim, que levantam muita celeuma, sabe? Que é assim. Bom, e então como é que daí chegamos à homossexualidade ou às homossexualidades? Porque a homossexualidade também não é homogénea, como a heterossexualidade não é homogénea, não é? Os heterossexuais são diferentes entre si e os homossexuais não são todos iguais. Bom, e durante muito tempo, e nomeadamente, olha, com um homem da envergadura intelectual como Foucault, teve-se uma visão um bocadinho simplista de, bom, isto aconteceu na transição do século XIX para o século XX, porque o que é que se fez, o que é que se observou? Aquilo que era a condenação de um ato, ou de vários atos, os atos sodomitas, transformou-se na construção de uma identidade. Ou seja, até aí você podia ter uma pessoa que era acusada de ter cometido um ato sodomita, mas isso não fazia dela, fora do âmbito desse ato, tão diferente assim das outras pessoas. Com o conceito de homossexualidade, o que a Inês tem é algo de muito mais alargado, que é dizer, há pessoas que, em termos de orientação sexual, mas não só, formam um determinado grupo, os homossexuais. Pronto, e depois as comunidades homossexuais, numa determinada altura, contrapuseram a palavra gay. Que, como se sabe, para mim, é uma palavra que me agrada muito porque me recorda a minha querida Occitânia, digamos assim, que vem daí. Não é? Ora bem, porque é que isto é uma discussão apaixonante? Porque os grandes especialistas da história, alguns deles de uma maneira até pouco amável, e é o mínimo que se pode dizer, vieram dizer que Foucault não sabia tanto de história como pensava. E vieram dizer que não, do mesmo modo que nos tempos modernos, claro. Que mais não fosse pelo facto de como a comunidade gay,
a pouco e pouco, se foi organizando, foi passando também a ter poder na sociedade e foi capaz de não só defender-se, digamos assim, ter uma atitude de resistência, mas, a pouco e pouco, lutar pela aceitação. Mas o que dizem os especialistas é, mas atenção, porque no passado existiram grupos à volta da orientação sexual que eram grupos coerentes e que se reconheciam entre si e que se encontravam em determinados sítios. Percebe? Sim. E, na realidade, quando se vai estudar isso, os livros que se debruçam sobre esse tipo de problemática, é difícil não lhes dar razão. Porque, olha, uma coisa em associação livre. Na velha Roma, uma das coisas que se diz é que havia um sinal que... vou dizer mais... Estas obsessões que eu tenho. Eu vou dizer, por facilidade de exposição, homossexual não é adequado para essa altura. Pronto. Mas os homens que tinham sexo com outros homens, ou em regime exclusivo, ou num registro bissexual, como chamaríamos hoje, há livros que dizem que eles reconheciam-se com facilidade, por exemplo, coçando só com um dedo a cabeça. Assim, seria um sinal de um identificação. código, uma espécie de código. Nem mais. Não? Como você encontra depois, em Inglaterra, as chamadas Molly Houses, em que acontecia uma coisa impensável para a sociedade e contribuiu em muito para a repressão violentíssima a que assistimos, não só em Inglaterra, na Holanda, etc., com gente a ser queimada. Que era o facto, nessas casas, a Inês encontrava algo que era completamente subversivo. Era membros do clero e da nobreza misturados com gente do povo num regime de total igualdade. Pior ainda, a terem uma relação, eminentemente sexual, como é evidente, mas em que podia o poder estar nas mãos daquele que era o servo, que o exercia sobre o senhor. Pode compreender como isto é ameaçador para a ordem estabelecida. Claro. E, portanto, aí tínhamos um modelo de relações entre homens completamente diverso daquilo que se convencionou chamar o modelo mediterrâneo. O que é o modelo mediterrâneo? É o homem mais velho com o adolescente. Mesmo em alturas em que o conceito de adolescência, como o temos hoje em dia, não vigorava. Porquê é que esse registro era muito menos ameaçador? Porque estes adolescentes, quando se tornavam adultos, na esmagadora maioria dos casos, iam fundar uma família heterossexual e no intervalo entre chegarem a adultos e casarem, etc., eles também iam ter relações sexuais com adolescentes. É por isso que há descrições muito belas que dizem, neste tipo de sociedades, um período de relações unissexuais, se quiser, em vez de homossexuais, eram parte do trajeto para uma heterossexualidade completamente aceita por toda a sociedade, percebe? Sim. E é por isso que nas cidades italianas, para este tipo de contactos sexuais, a Inês encontrava uma exceção para os adolescentes, que era, os adolescentes eram passíveis de serem punidos por este crime só a partir dos 18 anos, quando, na esmagadora maioria dos crimes, era a partir dos 16. E encontra descrições em que se compara, se quiser, a libertinagem dos adolescentes à das mulheres. Muito bonito. As mulheres depois acabam sempre como termo de comparação e sempre contra elas, diga-se de passagem. Júlio, estamos Sim. nos 5 minutos finais. Já? Sim. Creio. Quando fala apaixonadamente de um tema, verdade. corre, não é? Isso é verdade.
O que é que imagina que poderá ter acontecido? Uma catástrofe natural que tenha Pois, é o mais provável. Sim, não é? Não é? Porque a história da humanidade é a história também da interpretação das catástrofes naturais como castigo dos deuses, porque isto não é só na tradição judaico-cristã. Nas outras religiões, com muita frequência, também o que é que aconteceu? O que também mais uma vez tem lógica, que é, a Inês teve homens e mulheres que perante terríveis tragédias se perguntam: mas como é que isto pôde acontecer? E agora há duas opções, pelo menos, é assim: isto é completamente arbitrário, aconteceu hoje como pode acontecer amanhã outra vez, etc. E isto é muito angustiante. E há outra interpretação que é: alguém lá em cima está zangado. Nós ofendemos de alguma maneira. Então temos que pedir desculpa, e houve civilizações que pediam desculpa matando gente, por exemplo, como sabe. Temos que pedir desculpa para aplacar os deuses. Sacrificando. Nem mais. Repare que quando se diz que teriam sido destruídas por Deus com fogo e enxofre, é uma aproximação à ideia de inferno, o fogo e o enxofre, não é? Nem mais. Mas se reparar, há réstias, até em quem não é crente. A Inês nunca ouviu um amigo seu, agnóstico ou ateu, dizer assim: mas o que é que eu fiz para merecer isto? Claro. Não é? E isto é lindíssimo em termos psicológicos, porque somos nós a protestar, pronto, sendo eu agnóstico, contra o acaso, somos nós a protestar, dizendo assim: mas eu não merecia que isto acontecesse. Mas a partir do momento em que nós dizemos eu não mereço, estamos, mesmo sem nos apercebermos, a dizer assim: há uma vontade oculta que me castigou. Porque se nós dizemos eu não mereço isto, implícito o que é que está? Há quem mereça, mas eu não. Mas se há quem mereça, então significa que há gente que merece ser castigado. Castigado por quem? É que tem de haver alguém que castigue. Superior. Não é? E no tsunami, uma pessoa diz assim: foi o mar. Claro que houve religiões que adoravam o sol, etc. Mas isso depois se deu o passo a visões antropomórficas, que é alguém omnipotente, omnisciente, que está lá em cima e que tanto pode distribuir a graça, pode distribuir o maná dos deuses, veja a expressão, ainda hoje pode ouvir, como pode distribuir os castigos. Não é por acaso que no nosso contexto religioso, além disso, nós temos o juízo final. É que um dia todos seremos julgados. Já não se fala tanto, curiosamente, do juízo final, não é? Às vezes estamos mais concentrados nos pequenos juízos do cotidiano. Sim, do dia-a-dia, claro. Mas atenção, quer dizer, o Vaticano já nos veio dizer que isso do purgatório que é uma imagem. Mas ninguém veio dizer que o juízo final não existe. Isso era não ter juízo. Ó Júlio, o que é fascinante é como permanece até hoje, bem, para além da designação, do comportamento dos sodomitas, da alusão a Sodoma e Gomorra, é esta ideia sempre presente em nós do castigo ao prazer. Porque era disso que se tratava, não é? Eram diversas formas de prazer. E, se quiser, algo que podemos discutir um dia, como, e muitos dos nossos ouvintes não estarão de acordo, mas como nos é inerente uma noção de culpa. Sempre. A culpa habita-nos com maior ou menor intensidade. E há razões para isso, porque nós não podemos crescer sem culpa, em princípio. Não é? Mas há uma coisa muito bonita, que é, por exemplo, eu outro dia estava na maquilhagem para a praça, com o Jorge Gabriel e com a Sónia, não é? E entrou um elemento das forças da autoridade, que teve a gentileza de me vir cumprimentar: "Olá, Sr. Professor", e tal. E eu disse: "Não sei o que aconteceu, mas não fui eu", não é? A rir-me. Mas mesmo a rir, depois ficámos à conversa, não é? E ele estava de acordo comigo, que é, nós muitas vezes, perante a autoridade, temos uma sensação estranhíssima e fascinante, que é: eu não fiz nada e mesmo assim preferia não estar ao pé deste tipo. Sim.
É como se ele fosse adivinhar nas nossas entranhas e dissesse, isso é o que tu dizes. Mas na realidade há aqui qualquer coisa que merece julgamento e eventualmente punição. Isto da culpa crescer connosco um dia dará Dará. também... proponho-lhe um programa também em que falemos dessa coisa do pecado original e da necessidade do batismo, enfim. Fica para outro programa, se aceitar. Olha, sabe, isto é vingança pura e dura. Porque ele mandou-me para a cama coisa à 1h. E se convidássemos o padre Anselmo Norris? Vamos convidar. Não é? Vamos convidar. Vamos puni-lo. Vamos castigá-lo. Isto é uma boa ideia. Um beijinho, Júlio. Vamos ouvir a Linda Ronstadt, não é? Exato. You're no good. You're no good, que é um julgamento perfeito. Não? Para variar de um homem, não é? Sempre elas a dizerem mal de nós é terrível. Beijinho.